eu vou falar sobre raios paralelos e suas consequências. O modelo atual afirma que os raios do Sol são considerados paralelos, e raios paralelos fazem sombra de mesmo tamanho do objeto. No caso do eclipse solar, a Lua faria uma sombra de mesmo tamanho, sendo 3.474 quilômetros, então os raios paralelos fariam sombra de mesmo tamanho. E, no entanto, não faz. Os raios, a sombra da Lua projetada na Terra é de apenas 270 quilômetros. Para raios paralelos é inconsistente. Então, temos que rever esses conceitos. E eu vou falar também sobre o Eratóstenes, que aparentemente ele defendia o modelo heliocêntrico mesmo antes de Cristo, 272 a.C., né? Então, eu vou colocar o vídeo ele falando sobre as características dos raios solares e vocês tiram as suas conclusões. Siene tem um certo comprimento e a sombra em Alexandria tem o mesmo comprimento, isso também faz sentido em uma terra plana. Mas como pode ser, perguntou Eratóstenes, que no mesmo instante não haja sombra em Siene e haja uma sombra muito substancial em Alexandria? A única resposta era que a superfície da Terra é curva. Não só isso, mas quanto maior a curva, maior a diferença nos comprimentos das sombras. O Sol está tão distante que seus raios ficam paralelos quando atingem a Terra. Varetas em ângulos diferentes para os raios de Sol vão projetar sombras de comprimentos diferentes. Para a diferença observada nos comprimentos das sombras, a distância entre Alexandria e Siene tinha que ser de 7 graus ao longo da superfície da Terra. Com isso, eu quero dizer que se você imaginar essas varetas se estendendo até o centro da Terra, elas fariam uma interseção em um ângulo de cerca de 7 graus. Bom, 7 graus é mais ou menos 1/50 da circunferência total da Terra, 360 graus. Eratóstenes sabia a distância entre Alexandria e Siene. Sabia que eram 800 quilômetros. Por quê? Porque ele contratou um homem para contar os passos dessa distância toda para que ele pudesse realizar o cálculo de que estou falando. Bom, 800 quilômetros vezes 50 dá 40.000 quilômetros. Então, essa deve ser a circunferência da Terra. Esta é a maior distância que se pode percorrer na Terra. Esta é a resposta certa. As únicas ferramentas de Eratóstenes foram varetas, olhos, pés e cérebro. Mas o entusiasmo pela experimentação. Com essas ferramentas, ele deduziu corretamente a circunferência da Terra com alta precisão, com um erro de poucos %. Este é um ótimo cálculo para 2.200 anos atrás. É o seguinte, lembrando que raios paralelos não produzem penumbra, nem ângulos. Então, a ciência também afirma que o cálculo da divergência solar seria 0,53 graus. Então, a ciência tem que decidir se os raios são paralelos, 0 grau ou 0,53. E isso está em desacordo com a afirmação que os raios são considerados paralelos. Então, eu gostaria de uma explicação sobre isso.